Regras trabalhistas são simplificadas na segurança dos trabalhadores. Começam as contratações para vagas temporárias do final de ano. Senado deve votar a autonomia do Banco Central no dia 13 de novembro. Nova onda de casos da Covid-19 coloca a Europa em estado de alerta. Brasil é o país com maior incidências de raios do mundo. Tudo isso e muito mais em 1 minuto para você. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu as informações de O Palhão Artesanato iniciando o nosso Tele Brasil Notícias dessa semana. E eu quero lembrar que você pode fazer o seu pedido através de opalhão@terra.com.br, que é o e-mail onde você pode ir lá solicitar aquele produto que você gostaria de ter e a matéria-prima. Você também pode fazer o seu pedido através do WhatsApp, que é o seguinte número: 11 95265 8255. Tem também o 56, né? E tem também o 58. São números práticos. Através do WhatsApp você faz aí o seu pedido, oferecendo qualidade e tradição em seus produtos e garantia de entrega naquilo que você necessita. Vamos agora sim começar o nosso Tele Brasil Notícias com as informações que nós colhemos durante esta e da semana também anterior. O primeiro assunto tem a ver com regras trabalhistas. Elas foram simplificadas na área de segurança dos trabalhadores. Então o sistema produtivo brasileiro vai economizar com essa simplificação 20 bilhões por ano com a revisão das regras de segurança do trabalhador. O governo também revogou essa portaria para tornar o ambiente de negócios muito mais fácil, simples. E anunciou, inclusive, uma forma diferenciada para os trabalhadores rurais. É isso que nós vamos acompanhar. Menos burocracia. Esse foi o lema do governo federal ao anunciar o projeto Descomplica Trabalhista. 48 portarias com regras consideradas obsoletas foram revogadas pelo Ministério da Economia. A ideia, segundo o governo, é reduzir o chamado custo Brasil e gerar mais emprego. A economia para o setor produtivo chega próximo a 20 bilhões por ano.
só da revisão dessas normas administrativas. Também foram alteradas regras trabalhistas do campo, que regulamentam a saúde e a segurança dos trabalhadores rurais. Uma das principais mudanças é o fim da exigência de aplicação de normas urbanas no meio rural. Com pequenas mudanças que permitem, que nós não apliquemos, o que historicamente vinha acontecendo, toda a regulamentação urbana no meio rural. Não faz sentido você ter o mesmo tipo de exigência, por exemplo, com relação ao trabalhador, com relação à exposição ao sol. São questões diferentes que precisam ser tratadas diferente. A norma regulamentadora 31, assinada pelo ministro Paulo Guedes durante a cerimônia, permite, por exemplo, que o produtor rural, com até 50 empregados, utilize uma ferramenta gratuita de avaliação de riscos que será disponibilizada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Antes, ele tinha que preencher vários planos e formulários. Alguém que tem 6 vaquinhas e está tirando leite, precisava de contador, precisava de preencher um formulário com 2.000 perguntas, quer dizer, isso é um absurdo. E se não fizesse isso, ainda recebia multa. E o ministro ressaltou que a simplificação da legislação continua com outras mudanças, que serão anunciadas nos próximos dias pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele vai, daqui a 1 ou 2 semanas, anunciar 2.000 simplificações, algo que nunca foi visto no país. Tele Brasil Notícias. Agora eu quero falar com você que trabalha no sistema home office. Por quê? Uma pesquisa foi feita em 10 países diferentes e mostra que mais da metade dos trabalhadores aqui no Brasil trocariam de emprego para continuar neste sistema de trabalho, o home office. E, inclusive, é uma das soluções de um estudo com mais de 20.000 pessoas em 11 países. Aqui, por exemplo, no Brasil, foram entrevistados 2.000 pessoas. Vamos conhecer mais de perto esse assunto. Desde o início da pandemia, o advogado Marcelo Mazo precisou transformar o lugar em que mora numa espécie de escritório. Por conta do isolamento social, ele começou a cuidar dos processos diretamente de casa. Na minha área, a maior parte dos processos tramitam de forma eletrônica, virtual. Então, não traz prejudicialidade alguma ao trabalho da advocacia, o home office. Uma pesquisa realizada por uma empresa multinacional mostrou que o trabalho remoto foi bem recebido em diversos países. Aqui no Brasil, por exemplo, 52% dos entrevistados disseram que trocariam de emprego para continuar em home office. Acho que principalmente é você evitar esse deslocamento de casa para o trabalho. Havendo condições, trabalhar em home office é melhor sempre. A pesquisa revelou outros dados do trabalho remoto. 57% dos trabalhadores presenciais dizem que conseguiriam trabalhar em home office se a empresa oferecesse uma tecnologia melhor. Para 77% dos entrevistados, o investimento em tecnologia é fundamental para melhorar a qualidade da mão de obra. 71% relataram depois da quarentena que ficaram mais interessados em aprendizado e treinamento online. Mas, para a maioria, mesmo com as vantagens do home office, o trabalho presencial vai continuar existindo para determinadas atividades. A gente acredita firmemente num futuro híbrido, onde o escritório tem ainda um papel de gerar engajamento com a cultura da empresa, mas que as pessoas vão ter uma flexibilidade muito maior de trabalhar de qualquer lugar. Tele Brasil Notícias. E agora no Tele Brasil Notícias vamos falar dos acontecimentos internacionais envolvendo a saúde. Porque nova onda de casos de Covid-19 está colocando a Europa em alerta. A Espanha está preocupada com o aumento do número de casos do coronavírus em seu país e deve adotar até mesmo alguns critérios como toque de recolher, e a medida já está em vigor na França, que registrou um novo recorde de infectados pelo Covid-19. O primeiro-ministro da França disse que a situação é séria e acrescentou: as próximas semanas serão difíceis. E malheureusement parfois les morts d'après-demain. Só hoje o país registrou 41.600 novos casos de Covid-19, um recorde.
Na tentativa de evitar que o vírus se espalhe ainda mais, o governo ampliou o toque de recolher para novas regiões a partir de sábado. Por pelo menos 4 semanas, as pessoas não podem circular pelas ruas de 9 da noite às 6 da manhã. E na Espanha, o ministro da Saúde falou em adotar medidas drásticas contra uma nova onda da pandemia no país. O governo trabalha, inclusive, com a possibilidade de também decretar toque de recolher. A Espanha ultrapassou 1.000 casos de Covid-19 e o número de internações pela doença subiu 20%. Tele Brasil Notícias. Palhão é uma empresa que nasceu aqui em São Paulo, é uma empresa familiar, né? Nós temos 55 anos neste local, fisicamente aqui, entendeu? Iniciou pela minha irmã, Dona Maria dos Milagres Lopes, e no início da empresa, da fundação da empresa, eu participei do trabalho junto com ela. E o nosso ramo sempre foi nessa linha de produtos naturais, voltado para o artesanato de um modo geral. Nós representamos o artesanato do Brasil, de todas as regiões do Brasil, e também de algumas regiões do exterior, né? Na linha do artesanato, nós cobrimos toda a gama de artesanato. Por exemplo, na palhas de carnaúba, esteira, sacola, bolsas. Nós temos em torno aqui de uns 2.000 produtos. Nós avançamos um pouco, estamos também na linha de decoração, design, decoração, gama muito grande de produtos, nas palhinhas que são usadas hoje para pergolado, para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, para fazer cadeiras. Nós temos uma linha de produtos imenso para esse ramo de cadeira e de móveis. Os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos, é o 3229-1186, 3229-6869, né? Temos os celular, né? O 11 95265 8255, final 56, final 58. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu aí na nossa divisão de blocos a informação de O Palhão Artesanato, que atende você, como eu falo sempre, pelo e-mail, que é opalhão@terra.com.br, e você que quer fazer o seu pedido por WhatsApp também, você tem aí, 11 952 8255, 8256 e o 8258. E lembrando que eles estão há mais de 56 anos ali na região do Brás, na rua Oiapoque 89. E não esqueça, ligou lá, fez sua consulta, eu vi no Tele Brasil Notícias, cite lá, que é importante e vai ajudar, inclusive, a você ser muito bem atendido, como sempre ele atende a todas as pessoas. Lembrando que aqui dentro do Brasil você pode receber aí na sua casa a matéria-prima ou mesmo o produto que você está buscando de O Palhão Artesanato. Vamos agora falar um pouquinho sobre a situação do Senado brasileiro e da economia do nosso país. O Senado deve votar a autonomia do Banco Central no próximo dia 13 de novembro. Exatamente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele anunciou que pelo menos 3 projetos vão compor a pauta do plenário que acontece, como dissemos, no dia 13 de novembro. Proposta de autoria do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que visa assegurar a autonomia do Banco Central, a PLP 19 de 2019. Inclusive, com mandatos intercalados de diretoria com a presidência da República. Então é uma união, né? E, inclusive, no dia 4 também o Congresso deve se reunir para realizar a análise dos vetos presidenciais, como o que trata, por exemplo, da desoneração da folha de pagamento. Isso é um assunto bastante importante. Mas vamos ver as informações e conferir exatamente o que vai acontecer, então, no dia 13 e dia 4 agora de novembro.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que pelo menos 3 projetos de lei vão ser apreciados pelo plenário, 2 deles relacionados ao Banco Central. Eu estou avisando hoje no plenário que dia 3 de novembro os senadores remotamente decidam se votam sim ou não aonde estiverem, fazendo campanha para prefeitos e vereadores ou aqui em Brasília. Uma das propostas do senador Plínio Valério prevê a autonomia do Banco Central. O texto estabelece que os mandatos do presidente e dos diretores do órgão devem ser intercalados com o do presidente da República, como forma de proteger o banco de pressões políticas vindas do Poder Executivo. O Banco Central precisa traçar sua política e executar. E essa segurança precisa aos investidores internos e externos. Esse projeto já está discutido ao extremo, e é benéfico para o país porque vai trazer segurança monetária, financeira e jurídica, posto que o Banco Central é responsável pela moeda brasileira. O outro projeto é do senador Rogério Carvalho. Ele permite que o Banco Central remunere os depósitos voluntários das instituições financeiras. A relatora argumentou que essa operação diminuirá o endividamento do país. Qual é o motivo que nós não poderemos votar hoje a independência do Banco Central, que já está aqui há talvez uns 10 anos, provavelmente, ou mais de 10 anos. E a possibilidade do Banco Central poder remunerar os depósitos voluntários para evitar despesa, para evitar pagamento de juros, para evitar o aumento do custo da dívida pública. Se nós alterarmos essa lei, a nossa dívida pública vai sair de 90 para 70, gente. Também deverá ser votada a proposta do senador Marcos Rogério, que restabelece o sistema de licitações para permissão de funcionamento de linhas de ônibus interestaduais e internacionais. Já a sessão do Congresso Nacional ficou para o dia 4, quarta-feira. O presidente Davi Alcolumbre solicitou aos líderes partidários um acordo sobre as matérias que entrarão na pauta de votação. E no dia 4 eu espero que a gente possa conseguir um número adequado, tanto na Câmara como no Senado, para iniciarmos a sessão do Congresso Nacional. A sessão do Congresso prevê a votação do veto da desoneração. Então, dia 4 de novembro, eu pretendo colocar todos os PLNs que estão pendentes na pauta e todos os vetos, porque para a gente votar os PLNs, pela legislação e pela decisão do Supremo, os vetos estão trancando a pauta. Então temos que votar não só o veto da desoneração, como o veto que diz respeito ao marco legal do saneamento e também outros vetos que estão pendentes de votação. Tele Brasil Notícias. Agora no Tele Brasil Notícias vamos falar sobre contratações temporárias do final de ano. Exatamente, mais de 70 mil trabalhadores devem serem contratados temporariamente para atender os aumentos nas vendas de final de ano. A estimativa foi feita pela Confederação Nacional do Comércio. Essa é uma estimativa que traz aí um pouco de alento, não é? De esperança para aquelas pessoas que estão em busca de uma oportunidade. Mesmo assim, é uma previsão que mostra um recuo de quase 20% na comparação com as vagas temporárias que foram geradas no mesmo período do ano passado. A gente lembra que o Natal é a principal data comemorativa do comércio varejista e, segundo a CNC, esse período aí deve injetar 37 bilhões e meio de reais na economia do país. O setor de vestuários e calçados deve ser, mais uma vez, o que mais vai gerar vagas temporárias, com quase 31 mil novos postos. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os estados que mais devem contratar nesse período. Tele Brasil Notícias. E agora vamos falar dos raios, né? Que infelizmente aqui no Brasil parece que tem um imã que atrai muitos raios, né? Quando há alguma expectativa de chuvas ou mesmo quando as nuvens se encontram nos céus, né? Então o Brasil é o país com maior incidências de raios do mundo, escreva isso aí. Rio Claro, no interior de São Paulo, registrou exatamente 400 raios só neste mês de outubro. E inclusive foi feito um estudo
da Unesp, eles falam que o motivo é a baixa qualidade do ar nesta região. Vamos observar nesta reportagem da TV Claré. O Brasil é o país com a maior incidência de raios do mundo. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam mais de 77 milhões por ano. Em Rio Claro, interior de São Paulo, os números do começo de outubro chamaram a atenção dos especialistas. Somente nos primeiros 15 dias, 399 foram registrados. Essencialmente, os dados da CETESB mostram que o número de partículas em suspensão na cidade de Santa Gertrudes, que é um polo industrial da região, ele é cerca de 2 vezes maior do que, por exemplo, aquilo que se observa em Piracicaba. Isso pode ser um dos ingredientes que pode explicar a alta incidência de raios na região. Uma descarga elétrica que dura menos de 1 segundo e que pode ser extremamente perigosa. Um raio pode gerar temperaturas da ordem de milhares de graus Celsius e diferença de potencial, aquilo que a gente chama de tensão elétrica, entre a base da nuvem e a superfície da Terra da ordem de milhões de volts, sim. É por isso que pode ser letal. Força que pode representar prejuízo. Esta empresa de provedor de internet já gastou mais de R$60 mil com equipamentos queimados. E para que isso não aconteça com o cliente, o ideal é realmente desligar da tomada e não somente pelo botão. Se tiver uma sobrecarga passando da rede externa elétrica para a rede interna, também acaba danificando os equipamentos. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Lembrando a você que você pode aí, você que está aí assistindo o Tele Brasil Notícias, fazer o seu pedido no Palhão Artesanato, que está ali no Brás, na Rua Oiapoque 89, através do e-mail também, que é opalhão@terra.com.br, ou mesmo ainda através do WhatsApp. O telefone do WhatsApp é 11 95265 8256, tem o 58 e tem o 55 também, para você fazer ali o seu pedido. Lembrando também que você pode falar, olha, eu ouvi lá no Tele Brasil Notícias, tem tal produto, ele vai ter o prazer em atender, verificar para você, mostrar ali a qualidade do produto também, se você necessitar dessa informação, e entregar aí na sua casa, na sua indústria e assim por diante. O Palhão Artesanato. Vamos agora falar um pouquinho de você que tem o seu empregado em sua casa e todo mês tem que preencher o E-Social, exatamente. O governo simplificou o preenchimento do E-Social. Foi uma das medidas que acabou anunciando recentemente. Inclusive, esta mudança faz com que parte do programa Descomplica Trabalhista torne mais fácil o preenchimento desse formulário. A intenção é dar agilidade e segurança para microempreendedores individuais, empregados e empregadores, que é a categoria que utiliza o E-Social. O E-Social é o sistema em que o empregador registra, acompanha e gera os encargos trabalhistas do seu empregado. Kênia Moraes diz que a plataforma facilita a vida e garante direitos para o trabalhador. Eu uso o E-Social para registrar os direitos trabalhistas da minha empregada doméstica. Eu acho bem mais prático, porque posso pagar numa só guia todos os direitos. E claro, se facilitar ainda mais esse registro, com certeza beneficiará a todos. E o governo anunciou que está simplificando ainda mais o sistema. Entre as mudanças, agora o empregado poderá ser identificado apenas com o CPF. Não vai mais ser necessário informar o PIS e PASEP e números de RG, por exemplo.
Dentro do novo E-Social, né, a gente está basicamente reunindo 11 obrigações distintas, né? O sistema já era assim, mas agora de uma maneira muito mais leve, simples, olhando só para as obrigações que advêm efetivamente da lei e não que foram impostas ali, né, pelas diferentes burocracias dos ministérios ao longo do tempo. Além disso, o empregador poderá registrar os funcionários no momento da inscrição da empresa em uma junta comercial. Os módulos de empregador doméstico e microempreendedor individual ganharam um assistente virtual. E para eles, o 13º salário será lançado automaticamente no sistema. Existem hoje 5.700.000 empregadores cadastrados no E-Social. É uma cultura que a gente cria dentro da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho para que possamos alterar, para que possamos desburocratizar, para que possamos facilitar a vida do brasileiro, seja ele empreendedor, seja ele trabalhador. A contadora Alessandra Amorim aprovou as mudanças promovidas no E-Social. Isso facilita muito a vida do empresário, do contador e do colaborador. Então eu vejo assim como muitas vantagens essas alterações, tirando a burocratização dos serviços da gente. Tele Brasil Notícias. Pois é, antes da pandemia, o ensino superior à distância estava tendo uma grande procura. E parece que não parou esta procura. Inclusive, no último dia 23 de outubro, foram divulgados os resultados do Censo de Educação Superior 2019. O levantamento mostrou que, mesmo antes da pandemia, a procura por curso universitário à distância já estava em alta e hoje permanece. A educação à distância é uma tendência. Dados do Censo da Educação Superior de 2019 mostram que 63% das vagas ofertadas no ano passado foram na modalidade. Se olharmos nos últimos 10 anos, o número é 5 vezes maior. O crescimento ocorre principalmente nas instituições particulares e deve ser ainda maior no próximo censo, por causa da pandemia do novo coronavírus. A gente vai poder observar com o censo de 2020, que a gente vai apresentar ano que vem, qual foi o impacto da pandemia. Acho que a pandemia ela vai acelerar essa tendência de migração para o ensino à distância, um ensino híbrido. Os dados do censo mostram ainda que apenas 40% das pessoas que se matricularam na graduação em 2010 concluíram seus estudos até 2019. Mas o governo já trabalha para mudar o quadro. Entendermos quais os possíveis alunos que poderão desistir do curso nos anos seguintes e atuarmos preditivamente para evitar que esse aluno possa desistir do seu curso superior. Há mais de 2.600 instituições de educação superior no Brasil, 88% delas privadas. Quase 76% dos alunos estudam em instituições particulares e quase metade dos alunos matriculados na rede privada conta com algum tipo de financiamento ou bolsa. Tele Brasil Notícias. Conab vai entregar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. 228 milhões de reais foram liberados para comprar alimentos que vão ser entregues a 600 famílias pela Conab. Este é um esforço importante para o plano de distribuição de cestas básicas de comunidades em situação de vulnerabilidade. Garantir que a comida chegue à mesa de indígenas, quilombolas e pessoas em situação de vulnerabilidade é, desde 2003, um desafio da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Com recursos vindos dos Ministérios da Cidadania e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Conab compra os alimentos em leilões virtuais, armazena e monta cestas básicas e leva até essas comunidades em todo o país. E nesse momento de pandemia, a ação foi intensificada para garantir que essas populações permaneçam em suas aldeias, evitando assim a contaminação pelo coronavírus.
do Brasil. Foram atendidos já 25 unidades da federação, mais de 400 municípios contemplados, sendo distribuídas até o momento 336 mil cestas de alimentos, e a previsão é que se chegue a um total de quase 382 mil cestas de alimentos. Nós entendemos que essa ação ela é de suma importância porque salvou a vida de vários indígenas e de vários quilombolas que hoje estão seguros nos seus territórios e livres da pandemia. Tele Brasil Notícias. Muito bem, agora no Tele Brasil Notícias chegou o nosso espaço de falarmos um pouquinho de games. Você gosta de games? Olha só, Game Carioca vence concurso internacional da ONU. É isso mesmo. Em tempos de isolamento social, que tal um jogo educativo para divertir as crianças e também os adolescentes? É uma pergunta que todos nós nos fazemos, né? Então, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento lançou um concurso de games sobre um dos objetivos globais para a humanidade alcançar até 2030. Paz, justiça e instituições eficazes. O jogo virtual Cidade do Amanhã, criado por jovens do Rio de Janeiro, concorreu com mais de 13 iniciativas e olha só, foi o vencedor. Vamos conferir. O game que levou o prêmio simula a administração de uma cidade. O jogador pode ser o prefeito, o juiz, o empresário, o cidadão. Ah, que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo à Cidade do Amanhã. Meu nome é Manuel, eu sou morador dessa cidade. Ele deve tomar decisões importantes, escolher investimentos, criar políticas públicas, tudo com transparência, senso de justiça e responsabilidade social. E jogos são ótimas ferramentas de impacto social, capazes de contar histórias poderosas, capazes de estimular jovens e adolescentes a refletirem sobre os temas que compõem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Um dos pilares da PNUD aqui no Brasil é promover o engajamento e o protagonismo de crianças e jovens nas comunidades. E um dos maiores desafios, de acordo com os criadores da Cidade do Amanhã, foi abordar temas sérios de forma divertida, fazer um jogo educativo sem ser chato e, com isso, conseguir atrair o público infanto-juvenil. Nós, da Delta Arcade, nos preocupamos tanto com os aspectos pedagógicos quanto com a diversão inerente a um jogo eletrônico. E por isso, nós temos certeza de que o nosso jogo será um sucesso dentro da sala de aula. A Cidade do Amanhã já está disponível para computadores e celulares com sistema Android. Além das salas de aula físicas, o jogo pode ser uma ferramenta de ensino online durante a pandemia da Covid-19. A pandemia fez da internet a nossa única conexão com os outros e com a educação também. O velho game que antes atrapalhava os estudos, hoje pode ser um aliado. Ajuda a memorizar e aprender e concentrar o foco em assuntos como educação, história e até mesmo cidadania. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Agora falamos de datas comemorativas. No último dia 23 de outubro foi o Dia do Aviador. Exatamente. E também o Dia da Força Aérea Brasileira. Data que foi marcada com o primeiro voo de Santos Dumont, Albert Santos Dumont, no 14 bis, há 114 anos atrás. A FAB apresenta também, nessa matéria que você vai ver,
o novo caça Gripen. Ao Dia do Aviador e também ao aniversário da Força Aérea Brasileira. E hoje, como você disse, faz 114 anos do primeiro voo do 14 Bis. Foi no dia 23 de outubro de 1906. O 14 Bis fez seu primeiro voo em Paris, na França. Esse voo foi coordenado pelo Santos Dumont e o 14 Bis ele percorreu 60 metros em 7 segundos a 2 metros do chão. E esse fato histórico ele foi presenciado por um comitê, uma comissão oficial do Aeroclube da França e também por mais de 1.000 espectadores, e foi um fato que mudou a história do Brasil e também do mundo. E a Força Aérea Brasileira ela tem como missão integrar, manter a soberania do Brasil e integrar e defender o país pelo ar. E os aviadores da Força Aérea Brasileira estão espalhados em vários pontos do país. E olha, nessa solenidade aqui hoje, a grande expectativa é com o lançamento de um caça, o Gripen. Esse é o primeiro caça de 36 aeronaves que chegam aqui no país. Ele foi fabricado na Suécia com a participação de técnicos e engenheiros brasileiros. Vamos conhecer mais sobre essa aeronave na reportagem de Luciana Colares. Ele é imponente. No solo, chama a atenção pelo tamanho e pelas peculiaridades de um caça. No ar, é o barulho que impressiona. O caça multimissão Gripen atinge 2 vezes a velocidade do som e 9 vezes a força da gravidade quando está em manobra. Ele vai ser usado pela FAB no controle do espaço aéreo, ataque e reconhecimento. O jato vem para reforçar a capacidade operacional na defesa da soberania nacional e é capaz de carregar mais de 7 toneladas de bombas e mísseis. Representa muito para a Força Aérea Brasileira, representa muito para o Brasil, pois ela está trazendo não só defesa aérea, mas está agregando a indústria nacional junto com o desenvolvimento desse programa. O Gripen chegou ao Brasil no dia 20 de setembro. O tenente-coronel aviador Cristiano foi o primeiro a pilotar o jato, ainda lá na Europa. Voar o Gripen Echo pela primeira vez foi uma experiência muito marcante. Representou não apenas um marco importante para o projeto, como também foi o ápice de 6 meses de intenso trabalho e preparação para aquele momento. O caça deve entrar em operação em 2021. A produção dessas aeronaves, inicialmente, ela está ocorrendo na Suécia, com 13 aeronaves. Na sequência, teremos mais 8 aeronaves sendo iniciadas a produção na Suécia e concluídas no Brasil. E as últimas 15 aeronaves serão produzidas integralmente dentro das instalações da empresa Embraer, no conjunto com todas as empresas que estão participando do desenvolvimento do programa Gripen. Tele Brasil Notícias. E chegou agora aquele momento do nosso quadro jurídico. No quadro jurídico de hoje, emissora terá de indenizar cantor de funk por uso de letra de música com nome de programa. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou o SBT a pagar R$20 mil ao cantor de funk, o MC Leozinho, a título de danos materiais pela utilização não autorizada de frase "se ela dança, eu danço", trecho da música "Ela só pensa em beijar". Vamos observar. SBT vai ter que indenizar cantor de funk por uso não autorizado de letra de música como nome de programa da emissora. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma condenou o SBT a pagar R$20 mil de indenização ao cantor MC Leozinho por danos materiais e manteve a indenização fixada pela Justiça do Rio de Janeiro por uso de obra musical em um programa sem a autorização do artista. O SBT usou trecho de uma música do cantor para dar nome a um dos seus programas. O termo "Se ela dança, eu danço" é também o título do primeiro CD do artista. E ele afirmou que o SBT pediu autorização para utilizar a obra via e-mail, mas que ele não concedeu. Só que no ano seguinte o programa estreou, tendo se apropriado do refrão como nome e também utilizando a música como fundo musical. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e o SBT sustentou que o e-mail enviado para a produtora do cantor foi feito nos termos previstos em convênio existente entre as partes e que a falta de resposta significaria autorização tácita. Mas o relator, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que a jurisprudência do tribunal considera que o uso de obra artística depende de autorização expressa e prévia, de acordo com a Lei de Direitos Autorais.
O ministro ressaltou ainda que a primeira instância já havia deferido tutela antecipada para que a emissora parasse de usar a música, mas ela descumpriu a ordem e foi condenada ao pagamento de multa. Vilas Boas Cueva afirmou que a citação de pequenos trechos de uma obra não viola os direitos do autor, mas que o SBT escolheu para título do programa parte de uma obra que já tinha sucesso reconhecido e a utilizou também como música de fundo. Assim, o ministro considerou que, em conjunto, é formada uma associação inadequada do autor com a emissora. A terceira turma seguiu o voto do relator e a indenização foi estabelecida. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil no Esporte. Está começando a partir de agora o nosso esporte aqui no Tele Brasil Notícias U. Tele Brasil Esporte no ar. Um oferecimento de Opalhão Artesanato. Lembrando que você faz o seu pedido através do seguinte e-mail: opalhão@terra.com.br ou mesmo através do WhatsApp 11 95265 8255 56 e 58. Vamos começar aí falando então de quem? Do Felipão, que inclusive quer meio de campo mais experiente e com mais qualidade no time do Cruzeiro. Notícias do mundo esportivo. Exatamente, o Cruzeiro não pode investir muito no mercado atualmente, mas também precisa cumprir com as promessas feitas por Luiz Felipe Scolari, que trata justamente dos novos nomes ao elenco celeste. A expectativa do treinador é receber ao menos 2 reforços. O meio de campo é o seu maior foco, inclusive. O clube demonstrou interesse em Júnior Urso, de 31 anos, do Orlando City, e também do Wellington, de 29, do Atlético Paranaense. E um dos nomes mais desejados ali na toca é o do Gustavo Scarpa, do Palmeiras. Tele Brasil no Esporte. E vamos à nossa segunda notícia de esporte de hoje, falando agora do Cuiabá, que perde para o Sampaio Corrêa e se distancia da liderança da Série B do campeonato. Notícias do mundo esportivo. Inclusive o Cuiabá, que tropeçou pela terceira vez seguida no último sábado, ao ser derrotado pelo Sampaio Corrêa por 3-0 no estádio Castelão, lá em São Luís, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Resultado esse negativo que distanciou o clube mato-grossense da briga pela liderança, pois parou nos 33 pontos e viu justamente o Chapecoense chegar a 36 na última sexta-feira. O Sampaio Corrêa, por outro lado, pulou para o 9º lugar com 24 pontos, a 3 do G4, a zona de acesso. Além disso, tem 2 jogos ao menos do que a maioria de seus concorrentes. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à nossa notícia seguinte de esporte, falando do Romário, exatamente, que deve apresentar um projeto que proíbe punição de manifestação política no esporte. Notícias do mundo esportivo. O senador Romário, do POD do Rio de Janeiro, apresentou nesta quinta-feira um projeto de lei ao Senado para proibir punições desportivas aos atletas que se manifestarem politicamente dentro deste ambiente esportivo. O ex-jogador ressaltou que a livre manifestação de pensamento é um direito garantido na Constituição Federal. A informação foi divulgada por Demétrio Belchioli, do UOL. Notícias do mundo esportivo. E com essa, estamos encerrando o nosso Tele Brasil Esportes no ar de hoje, agradecendo a sua audiência. E não esqueça, artesanato é no Opalhão Artesanato. Tele Brasil no Esporte. Está começando a partir de agora o nosso quadro Polícia em Ação.
Polícia em ação. A Polícia Federal foi às ruas no último dia 22 de outubro, em 14 endereços diferentes na Grande São Paulo e do Rio de Janeiro, em busca de provas de uma investigação sobre corrupção e pagamento de propinas a auditores fiscais. Nas buscas foram encontrados computadores no lixo para justamente tentar-se evitar a apreensão e as apreensões que se viriam na sequência. A polícia ainda vai fazer a perícia do material apreendido nesse computador e outros, né? E segundo as investigações, 3 grupos empresariais contratavam um escritório de advocacia, exatamente, que facilitava a obtenção do dinheiro vivo para pagamentos de propina a 4 auditores fiscais. As propinas, inclusive, devem ter chegado em torno de 5 milhões de reais. Vamos conferir essa informação, é um absurdo. Das buscas, foram encontrados computadores no lixo para tentar evitar as apreensões. A polícia ainda vai fazer perícia no material apreendido. Segundo as investigações, 3 grupos empresariais contratavam um escritório de advocacia que facilitava a obtenção de dinheiro vivo para pagamento de propina a 4 auditores fiscais. As propinas podem ter chegado a 5 milhões de reais. Polícia em ação. Como você viu aí, a ação enérgica da Polícia Federal também merece aqui o nosso cumprimento e parabéns, né? Vamos agora ao nosso segundo caso hoje do Polícia em Ação. Presa no Rio de Janeiro, quadrilha especializada em fraudes bancárias. Aliás, está virando moda, né? Em Niterói, no Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu integrantes de uma organização criminosa especializadas em fraudar o quê? Processos na Caixa Econômica Federal. Nem a Caixa Econômica Federal está escapando da ação dos bandidos, né? Vamos conferir. A Polícia Federal foi para as ruas de Niterói, na região metropolitana do Rio, para cumprir 11 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão temporária. O alvo era uma quadrilha especializada em falsificar documentos para realizar saques fraudulentos do FGTS, do PIS e do auxílio emergencial. Na casa de um dos integrantes do grupo, a polícia encontrou vários documentos falsificados e um computador que era utilizado para produzir o material. Os itens apreendidos foram levados para a delegacia de Niterói. Além dos documentos, a polícia também encontrou extratos bancários com movimentações financeiras que comprovam as fraudes. Os investigados vão responder por estelionato qualificado, organização criminosa, peculato, crimes contra o sistema financeiro e lavagem de capitais. A estimativa é de que pelo menos 2 milhões de reais foram desviados com os saques fraudulentos. Na operação de hoje, foi preso um funcionário da Caixa. Segundo a polícia, ele repassava dados sigilosos dos clientes para facilitar as transações realizadas pelos criminosos. Eles faziam toda sorte de fraudes bancárias. Eles obtinham empréstimos, eles sacavam valores de contas, com a participação do funcionário público que identificava contas com valores vultosos. Eles sacavam benefício emergencial, sacavam fundo de garantia e também cota PIS. Há indícios fortes de que tenham outros funcionários fornecendo dados, só que somente um deles foi identificado. Polícia em ação. Vamos agora ao nosso terceiro caso de hoje do Polícia em Ação. Uma ação que ocorreu no último sábado, dia 24 agora de outubro. Policiais do 51º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana detiveram uma mulher por tráfico de drogas na região aqui do Tatuapé. A ação da polícia se deu da seguinte forma: eles estavam em patrulhamento quando suspeitou de um veículo de aplicativo parado com 2 mulheres no banco de trás. Ao presenciar então a viatura, elas começaram a ficar nervosas e tentaram inclusive fugir. E uma delas acabou sendo detida. E olhando dentro do veículo, no local em que ela estava sentada, havia uma sacola azul contendo 967 porções de crack, 400 de cocaína. Nesse caso, a criminosa foi conduzida ao 10º Distrito Policial e permaneceu à disposição da Justiça.
A polícia ainda não localizou a segunda criminosa, mas até o momento que estamos gravando, né? Pode ser que já esteja até presa. Polícia em ação. Esse foi o nosso Polícia em Ação de hoje, que agradece desde já a sua audiência. Tele Brasil Notícias. Pois é, tudo que é bom dura pouco e o Tele Brasil Notícias de hoje apresentou essas informações desta e da outra semana. Queremos agradecer a sua audiência, não esquecendo aí que com o apoio do Opalhão nós estamos mantendo as informações aqui para você e outros ainda deverão vir aí acolher a nossa jornada jornalística, que é transmitida agora diariamente através de nossa live e também através do Facebook aí para você. Queremos, além disso, desejar a você uma boa semana. Cuide-se, use a máscara, lave as mãos constantemente e se proteja. O coronavírus ainda está aí e a vacina ainda não chegou. Até a próxima edição.